Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Pinhas, Finéias, que vai de números 25, 10 até o 31. Eu quero falar hoje sobre sucessão. Nessa Parashá nós temos várias coisas assim que são extraordinárias. Finéias, ele se levanta, né, para poder honrar o nome do Senhor. Ele vai fazer Kiddush Hashem, santificação do nome do Senhor, matando um príncipe e uma princesa, né, gentia, obviamente, e impedindo que eles infiltrassem o pecado dentro do acampamento de Israel. Logo depois as heranças vão ser distribuídas às tribos. E agora o Senhor chega num momento em que ele diz o seguinte: olha, Moshe, está na hora de você nomear um sucessor. Nomear um sucessor. E por quê? Por que isso? Eu quero tentar andar um pouquinho com você aqui, para a gente poder entender, a gente caminhar um pouco aqui na Torá, para a gente poder entender isso aqui, a preocupação que Moshe teve com o sucessor, entendeu? Porque assim, ele ia morrer mesmo e ia falar assim, o povo já está aqui na fronteira, agora cada um que se vire. Mas não, Moshe tem uma preocupação muito grande com a sucessão, e eu quero te mostrar algo aqui, que eu acho que é muito interessante a nível de liderança, tá? Números capítulo 27, verso 12, diz assim: depois disse o Eterno a Moshe, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a vista, então serás recolhidos aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Aharon. Até aqui só para a gente, tá? Vamos entender isso aqui. O Eterno já está conversando com Moshe, dizendo o seguinte, ó, você vai subir o monte e eu vou te recolher. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar algo relativo à morte de Moshe, a de Aron e a de alguns outros homens e mulheres de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar na forma como Moshe morreu, como Aharon morreu, na forma como isso foi preparado pelo Eterno para que eles fossem recolhidos à eternidade. São tipos de morte muito assim diferenciadas. A tradição diz que quando Aron foi morrer, ele se despia de suas vestes, e cada vez que ele tirava uma veste sacerdotal, uma veste espiritual vinha no lugar daquela veste. Então ele recebeu uma veste glorificada já antes de morrer. Aí, quando Aron deitou, o Eterno pediu para ele fechar os olhos, e o Senhor veio e deu um beijo no rosto de Aron, e a alma dele ascendeu ao paraíso, foi para a eternidade. Essa é uma morte que acho que todo mundo gostaria de ter. Eu, pelo menos, gostaria de morrer assim. Eu não sei você. Seria glorioso se eu falasse assim, Mário, prepara, vou te recolher, tá? Reúne a família, fala tudo com eles que tem que ser falado, e depois você vai deitar, fechar os olhos e eu vou te recolher. Ó, sem dor, sem acidente, sem aquela coisa, aquela angústia de hospital, nada. É uma morte gloriosa. Essa é a morte do justo. O justo, ele morre com shalom, com aquela coisa gostosa de você entender que você está indo para o Senhor. Então, o que o Senhor está fazendo com Moshe é mais ou menos uma repetição do que aconteceu com Aharon. Eles souberam e sabiam onde Aharon foi enterrado.
Moshe não, a questão com Moshe vai ser um pouco diferente, mas eu quero falar sobre a morte, porque aqui o Senhor avisa ele. E essa, irmãos, deveria ser a forma que todo crente teria para morrer. Mas nem todos nós temos o mesmo nível de comunhão com o Eterno. Hoje o nosso nível de comunhão com o Espírito Santo por vezes é muito ruim. E a gente fica desapercebido das coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e a gente acaba escorregando, pecando. E todo mundo peca. Não existe aquela coisa de falar assim, eu não peco. Eu sou uma pessoa mais santa do que as outras. Todos nós pecamos. Rabino Shaul diz que todos pecaram e afastados estão da glória do Eterno. Então, nós precisamos entender essa questão aqui da morte de Moshe e a forma como isso está acontecendo, que eu acho que isso é muito importante a gente entender agora. Esse nível de comunhão que ele tem com o Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, a ponto do Senhor, numa conversa, dizer para ele assim, ó, chegou a hora, ok? Você está na fronteira, você trouxe o povo até aqui, te falei que você não vai entrar na terra, inclusive aqui, no restante desse texto aqui, capítulo 27, do versículo 14 em diante, o Senhor vai falar por que não vai entrar, ele e Aharon, e no verso 15, Moshe vai agora argumentar com o Senhor, falando sobre colocar uma outra pessoa no lugar dele. Agora, eu gostaria de falar para você que a morte, ela não é uma coisa ruim. Ela veio, obviamente, ela entrou na história da humanidade por causa do pecado de Rava, a Eva, que depois que ela deu o fruto e o Adão comeu, isso passou então a se tornar um fato corriqueiro na história da humanidade. E aí, isso vem passando de geração a geração. Todos nós morremos por causa de Eva e Adão. E a morte, ela assume contornos assim inesperados. Você se lembra que Abel morreu assassinado? Não foi uma morte tranquila. Outros homens na Bíblia tiveram mortes terríveis. Quando você pega, por exemplo, os discípulos de Yeshua, cada um deles morreu de uma forma diferenciada. Por amor a Yeshua. Nós tivemos na história homens de Deus, judeus, morrendo com mortes assim assustadoras. Mas a morte, quando ela entra no contexto da história humana, ela entra por causa de uma atitude de desobediência. E aqui nós estamos vendo um homem que vem andando em obediência e o único momento de desobediência que ele comete, ao invés de falar à rocha, ele bate pela segunda vez na rocha, o preço que ele vai pagar é esse. Ele não vai entrar na terra, mas vai morrer. Como todos os outros, ele vai morrer, mas a morte dele é uma morte diferenciada das outras. Então hoje, eu gostaria de conversar com você para te dizer o seguinte, todos nós vamos morrer e a morte não é ruim. Obviamente eu estou falando de gente crente em Yeshua. Eu estou falando de pessoas que têm temor aos céus dentro do seu coração. Porque para aquele que não teme ao Senhor, a morte é algo terrível. E aqui, irmãos, nós sabemos que Moshe, esse homem de Deus, ele foi levado pelo Senhor para a eternidade. E a morte dele foi algo assim, tranquila. E nós nos lembramos lá atrás de Jacó, quando ele reúne os seus filhos e profetiza para cada um deles. Ele fecha os seus olhos e morre. Então, você percebe que existe um padrão dentro destes homens de Deus e mulheres de Deus, que morrem com bastante shalom. O Senhor avisa, eles preparam a família, para que tudo isso possa acontecer. E aí, irmãos, a morte, ela é algo que nós precisamos administrar.
Porque após a morte de um ente querido, nós temos o período que a gente chama de luto. O que o luto faz? Ele precisa nos confortar acerca da vida daquela pessoa. Nós precisamos ser consolados, porque perdemos alguém muito, muito importante na nossa vida. E agora, o luto, ele passa por 3 estágios diferentes. A primeira semana, e essa primeira semana é muito importante porque é o período que a gente sente mais dor, em virtude do desacoplamento, do desmembramento daquela pessoa da nossa vida. Então, quem convivia muito com aquela pessoa diariamente é que vai sentir mais esse tipo de separação. O luto, então, para essa pessoa é mais intenso. Se é esposa, se é filho, o luto de uma semana ele deve ser guardado de uma forma muito intensa, para preservar o coração de algumas coisas. Então essa pessoa, se possível, fique em casa, fique buscando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela vida daquela pessoa, por aquela pessoa ter passado pela vida e deixado marcas positivas, como é o caso de Moshe, como foi o caso de Aharon, como foi o caso de Yaakov. Veja as marcas que estes homens deixaram. O legado que eles deixaram, eles prepararam a sua sucessão. E Yaakov, quando ele está profetizando sobre os seus 12 filhos, ele está profeticamente liberando palavras que fariam com que o futuro, não só deles, mas dos descendentes, fosse pavimentado pela palavra profética e fosse preparado para que lá no futuro eles se tornassem grandes vencedores. Olha que coisa tremenda. Quando você pega Aharon ensinou os seus filhos para que quando ele partisse, um de seus filhos pudesse assumir o cargo de Cohen Agadol, para que a nação não ficasse sem esse homem, que é uma peça-chave na nação de Israel, para ser um intermediário com o Eterno. Então veja a importância disso, a importância de preparar alguém para dar para ele o legado, para ele carregar o legado e levar adiante. Então veja que Aharon fez isso. E veja que quando Aharon morre, seu filho desce do monte com Moshe, já como Cohen Agadol. Ou seja, não houve espaço para que aquilo que era necessário, que essa conexão com o Eterno, dentro da nação de Israel, se quebrasse. Um Cohen Agadol parte e o outro já assume imediatamente. Com dor, obviamente, mas sim. Depois da primeira semana tem o primeiro mês, que também é um tempo de semiluto, quando a gente fica ainda com aquelas lembranças, mas a vida tem que seguir. Então é necessário que nós continuemos indo adiante para que a nossa vida possa ter um desdobramento diferenciado. E finalmente tem um ano, quando nós nos desligamos completamente do morto. Então no ano a gente vai no túmulo, leva uma pedrinha, lembrando que do pó veio, ao pó voltou, e que nós um dia nos reuniremos com aquela pessoa no Olam Rabá. Tudo isso, irmãos, faz parte do luto. Desse momento aqui que o Senhor já está preparando Moshe. E o que para mim é mais lindo é a preparação. É a forma como o Senhor faz para preparar Moshe e preparar a nação para o momento de sua morte. Porque Moshe não está caminhando sozinho. Moshe tem 2,5 milhões de pessoas que estão conectados a ele. Tem aquelas pessoas que estão mais próximas dele. Então o Senhor já está avisando Moshe para ele avisar o povo que ele haveria de partir. Então veja que coisa. Ele já vai preparar as pessoas dizendo assim, ó, logo o Senhor já me avisou que eu vou morrer. E às vezes o Senhor avisa pessoas aqui, e alguém diz assim, fulano ou fulana, não vai não. Isso é coisa da sua cabeça. Você ainda vai ter muitos anos de vida, você tem muita saúde e tal.
Mas a questão não é ter muita saúde, a questão não é ter muitos anos de vida, a questão é o seguinte, chegou o tempo? Se chegou o tempo e o Senhor diz assim, encerrou, acabou. Cumpriu o que você tinha que cumprir aqui na terra, vamos para o próximo estágio. Entendeu? Então, tudo isso, irmãos, nós temos que considerar. O Senhor já tinha colocado na mão de Moshe tudo o que ele precisava fazer. E Moshe já cumpriu. Ele está nos últimos entraves. Os detalhes finais estão sendo resolvidos. E Moshe já é avisado, filho, vou te reunir aqui com os teus. Então veja a importância disso tudo. Veja a importância de se entender o luto, de se entender a preparação para a morte. Nós não podemos ser omissos em relação a isso. Eu, na minha opinião, acho que nós precisamos estar sempre prontos, sempre preparados, para caso algo aconteça, nós não sermos pegados de surpresa. E as pessoas acabarem depois tendo problemas com a nossa partida. Então, a gente precisa deixar tudo certo. Não pode deixar pendências para trás. E Moshe está deixando tudo certo com todo mundo. Moshe não tem pendências com ninguém. Você entende? Então, a nossa vida, ela precisa ser levada de tal forma que quando chegar o nosso momento, nós possamos falar assim, Senhor, agora eu posso ir. Avisando antes, Moshe teve tempo, se precisasse conversar com alguém, Moshe conversou. Eu tenho certeza que Moshe pega Yehoshua para poder conversar com ele, chama os outros anciãos, chama as pessoas mais próximas dele, Eleazar e os outros, para poder chegar e dizer assim, olha, eu vou morrer, o Senhor vai me recolher aqui, eu não vou conseguir passar da terra por conta daquele evento em que eu bati na rocha ao invés de conversar com ela. No momento de estresse, eu joguei tudo para o alto. Agora, eu vou partir, então eu preciso deixar certo com vocês. Tem alguma coisa que precisa esclarecer, alguma coisa que precisa saber, algum ensinamento que eu preciso passar para vocês? Que vocês não saibam para que possa completar todo esse ciclo? Então Moshe, naqueles últimos momentos, ele não tem o que reter de si. Ele não tem nada para segurar. Agora é a hora da partida dele, então ele vai soltar tudo para que ele possa agora deixar preparado o seu sucessor. E o seu sucessor aqui, está escrito aqui, que o Senhor diz assim, no verso 18, Números 27, 18. Então disse o Eterno a Moshe, toma para ti a Yehoshua, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha só aqui que coisa interessante. Yehoshua, que é o nome de Yeshua, tem o nome de Yeshua dentro de Yehoshua. Então Yeshua é uma abreviatura, entre aspas, do nome de Yehoshua. E ele é filho de Nun. Nun é peixe em hebraico. E ele é o filho da multiplicação. Então olha só que interessante, porque esse homem ele vai receber o encargo de fazer com que Israel ultrapasse a fronteira e vá para Canaã. Então ele recebe o legado de Moshe para terminar o trabalho que foi começado por Moshe. E a coisa interessante é que ele era um homem ligado à multiplicação. Então esse homem, a Torá diz que ele tem o Espírito, mas o Eterno diz para Moshe, põe a mão sobre ele. Transmite para ele algo que ele vai precisar, que ele ainda não tem, mas que você vai transferir para ele. Olha que coisa espetacular essa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então agora, Moshe estará impartindo da sua unção com Yehoshua, com Josué. E nós vamos notar que Josué
no próprio livro de Josué a gente vai ver isso, ele tem ações assim, de um general, de um grande soldado, de um homem de guerra, de alguém que tinha uma fé muito grande e uma obediência também inquestionável. Por que, irmãos, que Josué agia dessa forma? Ele passou por uma escola. Qual foi a yeshivá na qual Yehoshua, o Josué, estudou? A yeshivá de Moshe. Rabino, mas Moshe não tinha um yeshivá. Tinha, era yeshivá da prática. Moshe ensinava a Torá e já fazia o povo praticar, e levava as pessoas a praticarem. Então Moshe, além de profeta, Moshe foi também um rabino, alguém que ensinava para as pessoas a Torá, principalmente para as pessoas que estavam próximos a ele. Josué recebeu todo o ensinamento necessário para que ele pudesse chegar lá na frente e conduzisse o povo de Israel sem que eles perdessem a conexão com a Torá. Porque veja, qual é o grande perigo? Como Josué era muito mais guerreiro do que rabino, qual era a tendência de Josué? Deixar um pouco o ensino da palavra de lado. Mas ele recebeu um legado, ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma porção gigantesca de conhecimento. E ele precisaria também passar esse conhecimento adiante para os próximos líderes. Então, nós precisamos também nos espelhar no exemplo de Yehoshua e de Moshe, obviamente, prepararmos alguém para que nós possamos permitir que essa pessoa leve os nossos ensinos adiante. Uma coisa que salta aos olhos aqui: o sucessor de Moshe não é filho dele. Interessante isso, é muito interessante. Ele estava ao lado de Moshe, porque ele entendeu quem era Moshe e aquilo que Moshe carregava. E então ele ficou ao lado de Moshe em todos os momentos da vida de Moshe. E aí eu vejo que a Bíblia fala que há amigo que é mais chegado do que um irmão. Esse aqui é um caso de alguém que se coloca numa posição de falar assim: eu vou caminhar contigo e eu vou querer levar adiante o teu conhecimento, a tua unção, eu vou levar isso adiante. Os filhos de Moshe poderiam muito bem ter feito isso, mas não fizeram. Não se sabe por quê. Não há nenhuma resposta para essa pergunta. O que nós temos é o fato aqui de fazer com que a transição tenha início. Por isso o Senhor está avisando Moshe para ele preparar tudo para que a transição possa ocorrer. E aqui, irmãos, tem um povo inteiro esperando. Tem uma nação inteira para poder conquistar. Existem aspirações no coração destas pessoas. Eles estão ansiosos por receber a promessa. Porque olha, que interessante. O Senhor deu a promessa aos patriarcas, depois ele vem repetindo essas promessas e coloca essa promessa na mão de Moshe, de que o povo herdaria a terra. E o próprio Moshe não vai herdar a terra. Mas por causa dele, o povo teria que perecer e não herdaria a terra? Aí vem a resposta: não. O povo agora vai poder herdar a terra. E o povo vai poder chegar num ponto deles receberem do Senhor a herança que foi profetizada, que foi liberada lá atrás para os patriarcas. E lembre-se que quando os patriarcas deixaram Canaã, na pessoa de Jacó e seus filhos, aquilo que eles deixaram ali foi
assumido por outras nações que vieram e tomaram posse, mas eles tinham comprado aquela terra. Então eles tinham e têm o direito por aquela terra. Quando eles chegam para conquistar a terra, na realidade estariam reconquistando, porque a terra já era deles. Então, veja a importância do que está acontecendo aqui e dessa transição ser bem feita. E outra coisa, de Josué entender que ele vai lá, não é para desalojar o pessoal, porque eles são, eles estavam lá desde o princípio. Não, eles invadiram a terra que os patriarcas já tinham conquistado e comprado. Então ele vai fazer uma operação de limpeza na terra, porque tudo aquilo já pertencia aos patriarcas. Então, vendo dessa perspectiva, nós vamos entender por que o Senhor então chega para Moshe e diz assim, chama Yehoshua, porque agora não é o momento do pastor, agora é o momento do guerreiro. Agora é o momento de alguém que vai vir e ele vai ter que ter a postura de guerra, para ele poder entrar. É o homem que, quando eu falar assim, mata todo mundo, ele vai ter que matar, ele não vai poder ter misericórdia. Ele não vai poder lidar com essas situações e começar a pensar muito e dizer assim, não, Senhor, mas isso e aquilo, não tem que ficar agora conjecturando com o eterno. O momento requer uma pessoa de atitude e obediência. Eu vou te mostrar isso fazendo um comentário sobre o livro de Josué, quando eles estão entrando em Canaã e eles têm o primeiro obstáculo, Jericó. Logo a cidade inexpugnável, uma cidade dificílima, uma cidade armada, um povo que nunca havia sofrido um ataque, um revés, nunca tinham conquistado aquela cidade. Os arqueólogos, quando entraram nas ruínas pela primeira vez, eles descobriram que em cima do muro de Jericó passavam 2 carros, um para ir e um para voltar, para você entender a largura do muro. Isso nós estamos falando da muralha de Jericó. Então imagine que aquela cidade se orgulhava de ser impenetrável. Fechou os portões, ninguém sai, também ninguém entra. Tinha mantimento, tinha água, tinha tudo para eles. Era uma cidade autônoma. E de repente o Senhor coloca nas mãos de Josué a estratégia para conquistar a cidade que era inconquistável. Então veja que, quando o Senhor manda rodear a cidade, 7 dias, e no 7º dia rodear a cidade 7 vezes, eu fico imaginando Josué contando esse plano, essa estratégia, para os generais dele. Ele conversando com os generais e falando, bom, o Senhor já me deu estratégia. Qual vai ser, Josué? Nós vamos rodear a cidade 7 dias. Entendi. E nós atacamos que hora? Não ataca. E no 7º dia nós rodeamos a cidade 7 vezes. E que hora que a gente ataca? Não, nós não atacamos. E aí depois de rodear 7 vezes, nós vamos pegar e tocar o shofar. E que hora que nós atacamos? A gente não ataca. O Senhor disse que ele vai fazer a obra. Eu acho que na cabecinha de algum dos generais dele deve ter passado o seguinte, puxa vida, o sol do deserto fez mal para o nosso general. Tá ruim a coisa, hein? Tá maluco? Nós não vamos atacar em momento algum. Para que nós vamos rodear a cidade? 7 dias, e por que no 7º dia nós vamos rodear 7 vezes? Para quê? Que bobagem que é, para que tudo isso? Se nós não vamos atacar, para que a gente vai fazer tudo isso? Para tocar o sofá, para quê? Não vai ter ataque. Entende, irmãos? Que além de ser guerreiro, ele tinha que ter uma fé muito grande para ouvir essa instrução e obedecer. Porque é um padrão de guerra nunca visto antes. Então você imagina que quando ele disse isso para os generais, o pessoal deve ter ficado daquele jeito. Mas quando ele levou o povo e eles obedeceram, e aí é que está a chave, é o líder. Eles devem ter olhado e falado, não, nós só vamos com você porque Moshe botou a mão em você.
Nós só vamos fazer isso porque, rapaz, mas misericórdia. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou entendendo nada esse projeto seu. Mas eu vou te obedecer. Eu estou sob seu comando. E quando, irmãos, eles obedecem a Josué, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que ocorreu? Você já deve ter lido isso. Foi algo tão extraordinário que quando eles tocaram o chofar, a voz do Eterno ressoou em Jericó e as muralhas começaram a cair, como se elas fossem feitas de sorvete e derreteram. E caíram as muralhas. E cada um em frente à própria muralha foi invadindo a cidade. E não deu um tiro. E ninguém fez esforço nenhum. Porque a estratégia de um homem que era discípulo de um grande profeta, que carregava um legado, agora estava colocando em prática a fé e a obediência dele. Então, eu quero te mostrar aqui nessa paraxá, que quando é feita uma transição, quando você passa uma instrução para alguém, ou recebe uma instrução de alguém, você deve pensar assim: como é que o fulano agiria aqui? Eu tenho que ter fé para acreditar que isso vai acontecer, porque se ele falou para mim que o Senhor está comigo, e se o Senhor falou para mim que ele estaria comigo, eu tenho que acreditar. Meu irmão, minha irmã, quando você e eu recebemos uma palavra do Senhor, nós temos que acreditar nessa palavra, porque nós carregamos um legado. Nós carregamos algo que os nossos antepassados deixaram para que nós pudéssemos completar. Mas nós não vamos conseguir completar se nós não fizermos isto aqui. Um dia colocaram a mão sobre mim, um dia profetizaram sobre mim, um dia o Senhor começou a me instruir. Eu fui para uma escola, fui para um seminário, fui para uma yeshiva e hoje eu estou aqui, transmitindo um legado que me foi dado e buscando o discípulo para poder passar esse legado para ele. Entende isso? Não dá para a gente simplesmente pegar e jogar tudo fora. Não! As pessoas precisam caminhar junto conosco. E aqueles que têm mais sede e desejam continuar trilhando o caminho do legado, eles precisam então absorver isso. E eles precisam se aproximar. Porque Yehoshua, como a gente costuma dizer, né, grudou em Moshe, disse assim: não vou te largar não. Assim como os discípulos, tinham 70 que estavam mais distantes, tinha os 12 que estavam um pouquinho mais perto, e tinha 3 que estavam muito próximos de Yeshua. E se você pegar esses 3, foram os 3 que o Senhor usou mais dentro da história da Brit Hadashah do Novo Testamento. Fora desses, só o Rabino Shaul, que é o Paulo, que é uma outra história, é um outro tipo de chamado, uma unção diferenciada. Mas o que eu quero te transmitir hoje é que tem que haver o discipulado, tem que haver esse negócio de andar junto, da identidade, de passar a identidade. Quando Yeshua estava preso e Kefa foi lá na casa do sumo sacerdote, foi lá bisbilhotar, né? À noite lá eles estavam conversando com as pessoas e alguém disse para ele assim: você é discípulo dele? Ele falou: não. Ele disse assim: você fala como ele. Há uma identidade que está chapada, gravada em você, que até o jeito de você falar é igual a ele. Ou seja, não dá para a gente negar algumas coisas, irmãos. Existem pessoas que, assim como Josué se aproximou de Moshe e carregou isso, e na imposição de mãos foi transmitido algo mais poderoso a ele. Assim como esse homem, nós temos hoje outros homens e mulheres que vão se conectar com líderes, e isso vai ser transmitido adiante. Um legado poderoso, um legado de não só de conhecimento, mas de emuná e de bitachon, da fé e da fé da fé.
Eu tenho no meu canal aqui um vídeo sobre bitachon. Vai lá olhar o que significa bitachon. Que é um nível de fé em que a pessoa ela se joga nos braços do Senhor e diz assim, o Senhor vai fazer. Para mim eu sei que é impossível, mas no dicionário de Hashem não existe essa palavra, então eu sei que ele é poderoso para fazer. Isso é o caso de Yehoshua, que conquistou a terra de Israel de uma forma inimaginável, e tem gente que estava achando que era impossível. As nações que estavam ali olharam e disseram assim, eles não vão conseguir chegar. Mas eles não só chegaram, como entraram e Josué foi distribuindo as heranças. Existem heranças que antes da vinda de Yeshua precisam ser entregues, espalhadas para aqueles que o servem. E eu quero declarar agora em nome de Yeshua que o Senhor trará você a possuir a tua herança em nome de Yeshua. Nada da tua herança ficará para trás. Não sei se vai dar tempo de desfrutar, mas a herança vai te alcançar. E em nome de Yeshua, que essa herança possa ser algo tão extraordinário que te surpreenda, que possa trazer para você aquela uau, aquela coisa que as pessoas vão olhar e dizer assim, mas como isso? E você vai poder declarar, essa é a herança de papai, que ele me entregou, contra todas as possibilidades. A sobrevivência de Israel no deserto era contra todas as possibilidades, mas tinha alguém por cima. Eles entrarem na terra e conquistarem tudo contra todas as possibilidades, mas o Eterno estava à frente. Eles manterem-se vivos, sem água, sem comida, e num deserto, contra todas as possibilidades, mas o Eterno estava ali. Então, esse legado que é transmitido de tal forma que as impossibilidades caem por terra. E nós passamos a viver numa dimensão completamente nova. Andando no deserto ou na terra prometida, vamos andar com a nossa cabeça erguida, como príncipes e princesas, não com arrogância, com humildade, mas com a cabeça erguida, sabendo que nós estamos fazendo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou, não mais e nem menos, mas aquilo que ele mandou fazer. Nós vamos continuar andando no padrão da obediência, e isso trará sobre nós algo extraordinário, que será o romper das cadeias celestiais, que romperão as coisas na terra, porque quando rompem nos céus, na terra, consequentemente as coisas começam a acontecer, e as coisas começam a se encaixar, as portas são abertas, e esse ano tem muita porta que vai se abrir para nós em nome de Yeshua, e vai se abrir na sua vida em nome de Yeshua. Não deixe de participar disso, não deixe de entender que você precisa ser discipulado por alguém, para receber esse legado e levar adiante. Se você é líder, procure alguém que carregue conhecimento legítimo, que tenha unção, e que possa impartir com você a unção e dividir contigo o conhecimento, para que lá na frente você se transforme como ele, em alguém que vai glorificar o nome do Senhor num nível diferenciado, que vai olhar para as coisas e entender aquilo que o Senhor está fazendo. Quando você estiver passando por tribulação, você vai entender que a tribulação não é um problema. A tribulação gera algo em nós, nos transforma e nos prepara para algo maior. Mas isso, só quem tem a bagagem, quem tem a experiência, quem tem o conhecimento, pode transmitir para outros. Existem muitos líderes que estão cansados, líderes que estão esgotados, porque estão lutando com as suas próprias forças, estão lutando sozinhos, sem entender o que está acontecendo. E estão andando em círculos, porque já não tem mais objetivo. Hoje é dia de parar isso e de você orar e falar: Espírito Santo, mostra-me alguém para ser o meu rabino, para ser o meu ensinador, alguém que vai pegar a minha vida, vai me ensinar, vai impartir as coisas comigo, a unção, o conhecimento, e eu vou poder caminhar de uma forma diferenciada, também tendo o apoio dele, assim como Moshe fez com Yehoshua.
Esse é um trabalho que nós precisamos fazer. E nós não podemos deixar de dividir aquilo que o Senhor tem dado conosco, para que o legado da casa de Israel seja levado adiante e o nome de Yeshua sempre sendo glorificado. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, favorite o vídeo e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.